E aí, pessoal, salam aleikum aí a todos. Vamos tentar aí fazer mais um vídeo solo, certo? E explicar um tema que a gente falou no vídeo anterior, né? Que é eras astrológicas, certo? Astrologia, astronomia já é um assunto bem antigo na humanidade, certo? Sumérios, assírios, babilônios, egípcios, gregos, maias, astecas, incas, todos esses tinham alguma compreensão de astronomia e astrologia. Esses povos, eles observavam a interação entre o céu e a terra, admitindo que uma ligação clara entre o ciclo sazonal e as mudanças climáticas. É por isso que mais ou menos 3.000 anos a 700 anos antes de Cristo, a gente vê que a astronomia dessas civilizações se confunde com a religião, estavam bem entrelaçadas, certo? Mas antes da gente começar o assunto propriamente dito, a gente tem que fazer uma explicaçãozinha básica, certo? A Terra, representada por esse globo aqui lindo e maravilhoso, ela tem basicamente três movimentos: rotação, que é o que ela gira assim, que dá os dias, né? Os dias, o movimento de 24 horas, quando ela dá uma volta em si mesma, é o dia, certo? E também tem o movimento de translação, certo? Que além da Terra girar em rotação, ela está girando, né, em translação, que aí vai, que esse ciclo dura 365 dias e 4 horas, que aí quando ela vai acumulando, por isso dá um ano bissexto, que fica 366, né, dias. E ainda tem um terceiro movimento, que é mais complexo, que é esse aqui, que a Terra, né, que na verdade ela não tem um formato circular, tem um formato geóide, tá achatando aqui. Ela gira em torno desse eixo aqui, certo? É como se fosse um peão, oscilando de um lado para o outro. E esse movimento ele passa pelas 12 constelações, porém de forma inversa ao da translação. Então, se, por exemplo, os signos dos zodíacos giram, né, na ordem Áries, Touro, Gêmeos, etc, 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 nesse movimento ele gira ao contrário, certo? Por isso que você deve estar ouvindo falar que a gente vai para a era de Aquário e hoje a gente está na era de Peixes, vendo no inverso, certo? Essa rotação aqui, ela dura 25.000 anos e 25.920 anos, certo? É chamado ano cósmico, o ano do zodíaco ou o grande ano de Platão, certo? E como ela tem 365 graus e são 12 partes, então cada uma delas tem 30 graus. Então cada parte dessas está sob a regência de um signo do zodíaco, certo? Então, então assim, além da influência dos signos, do ascendente, aquela coisa toda, ainda tem essa influência da era em que você nasce, certo? E isso aí é muito antigo, né? Acredita-se que a Esfinge de Gizé é uma escultura que tem um simbolismo astrológico, certo? Ela faz analogia com os signos, né? O touro, com o corpo de bezerro, o leão com a sua cauda e garras, e o escorpião com as asas de águia, pois o signo de escorpião também tem essa analogia da águia, e o aquário pela cabeça humana. É um relógio que marca os ciclos maiores do sistema solar na galáxia. É o mais antigo registro do tempo sobre o planeta, certo? E nós vamos falar sobre as eras, cada um aqui dá uma pincelada, coisa rápida. Mas antes, uma questão é: as eras, assim como as estações do ano, elas não ocorrem assim, somente o dia, né? Se você vê, tem um crepúsculo, tem um amanhecer, então assim, tem esse período de transição, né? Não, é porque aqui em Fortaleza a gente tem bem definidas as estações do ano, mas quem tem aí pelo sul, sudeste, vê a diferença, né? A transição
verão, enfim, você vê essas diferenças, né? Do verão para o outono, por aí vai, certo? Do inverno para a primavera, não é assim de um dia para o outro, certo? Então vamos pegar essas eras, certo? E falar um pouquinho de cada uma. A primeira era que você tem noção, tem registro, é de Leão. Ela durou mais ou menos de 10.740 a 8.780 a.C. Leão simboliza o poder e tem o Sol como planeta regente. Como arquétipo, o fogo promove a evolução do espírito para torná-lo mais puro e forte. Leão também nos impulsiona a buscarmos o que está à frente do nosso tempo. E dizem que a era de Leão foi marcada pelo fogo, certo? E essa má utilização do fogo, como é que se diz? Essa má utilização do fogo foi a ruína que se fala que foi de Atlântida, certo? Também disse que nesse período foram descobertas as primeiras manifestações artísticas, as pinturas em cavernas, esculturas em ossos, certo? E também foi nesse tempo que foi vendo que o homem tinha uma forte ligação do mundo visível com o invisível, mundo subjetivo, objetivo, e começou essas adorações às estrelas, aos astros. A era seguinte é a de Câncer, que especula-se que durou de 1780 a 6.620 a.C. E trouxe grandes mudanças para a vida humana. O homem desenvolveu a caça e a pesca e começou a consolidação com seres sedentários. Um grande marco dessa época foi dito que houve um grande dilúvio, certo? E praticamente todos os povos do planeta possuem uma lenda sobre esse dilúvio universal, como uma simbologia, né, uma metáfora que a água servia como fonte purificadora da humanidade. Nesses mitos, sempre a civilização antes do dilúvio era praticamente toda destruída, iniciava um novo ciclo de evolução, né, com os remanescentes. Disse que Câncer se renova e cresce a partir de experiências prévias e uma energia muito ligada ao passado. Esses signos de água, como o Câncer, não possuem representação humana. São associados a animais, peixes, escorpião e Câncer. A água simboliza a purificação e também simboliza a origem da vida, a fertilidade e nossos instintos. As características da água são a dissolução, o instinto e a mistura. O fogo, diante do poder de Leão, foi afundado nas águas, como se as águas viessem a purificar, certo? A era seguinte de Câncer é a de Gêmeos, de duração de 6.620 a.C. a 4.460 a.C. Só uma explicação que eu acho que eu pulei é que cada era dessas dura mais ou menos 2.160 anos. Então, daí essa explicaçãozinha que eu pulei, tá? Então, na era de Gêmeos, Gêmeos é visto sempre como uma dualidade, certo? Tem o lado racional, irracional, o animal e o civilizado. E essa dualidade também se manifesta na elevação material e espiritual que o signo de ar possibilita. O ar é o elemento mais associado ao aspecto humano. O único elemento do zodíaco que não possui representação animal, certo? O ar permite aprender, conectarmos e criarmos os laços entre nós. Também é dito que Gêmeos é a porta de entrada do conhecimento. A transição da era de Câncer para a era de Gêmeos trouxe uma grande necessidade de adaptação. As civilizações foram dando lugar à barbárie, certo? E outra característica desse período são os mitos que envolvem gêmeos, irmãos, né? Como Osíris e Sete, e tão conhecido na Bíblia como Caim e Abel. Dando prosseguimento, a próxima era é a Era de Touro.
de duração de 4.460 a.C. a 2.300, certo? Nessa época, dominava o mitraísmo na Ásia Menor, que o animal sagrado era o boi, o Apis, que era dito. Também havia um culto ao Minotauro, e também algumas religiões na Suméria e na Síria e no Egito tinham esse culto à figura do touro, do boi, né? A principal preocupação, necessidade de touro, preocupação é se saciar, atender às suas necessidades básicas, certo? E outra coisa que é característica nessa era é o real, é o tangível, o palpável. Então, isso aí propiciou o desenvolvimento das ciências, como matemática, engenharia, medicina, astronomia, desenvolveram muito nessa época. E uma das características também dessa época foi, talvez até pelo elemento terra contido, né, é que os homens, né, antes nômades, se fixaram mesmo e foi desenvolvida a agricultura, a pecuária, que antes era só a coleta e caça, certo? Outra coisa interessante é que o regente de touro é Vênus, né? Vênus é representado o símbolo dele é o da mulher, né? O símbolo da mulher, aquele com um círculo e uma cruz, certo? E que, se você parar para pensar, é a cruz ansata, né? Que mostra a superioridade. O círculo, né, corresponde ao espírito e a cruz à matéria, dizendo que o espírito é superior à matéria. Nesse período também, as grandes construções fizeram história, como as pirâmides, não só no Egito, mas também aqui na América, dos maias, dos incas e astecas, certo? Dando seguimento, a próxima era é a de Ares. Disse que o grande avatar dessa época foi Moisés. E como leão, mais uma vez é o fogo que promove essa purificação, como a fênix, que ressurge das cinzas e mais poderosa ainda. É um novo começo. Entretanto, é uma época de guerras, de arrogância, e seus impulsos carregam a sensação de independência. As invasões dos bárbaros marcam a transição da Era de Ouro para a Era de Ares. Enquanto a Era de Touro trouxe prosperidade para esses impérios que eram baseados na agropecuária, Ares trouxe o domínio do metal e grandes máquinas de guerra. Então, isso aí gerou muita estabilidade e caos. Reis e faraós ganharam mais poder pessoal, enquanto essas civilizações que a gente disse, que dependiam da terra, como o Egito, declinaram. As terras do Oriente Médio, Mediterrâneo, China, Índia foram invadidas por povos bárbaros que subjugaram grandes impérios através da sua superioridade militar. O regente de Ares é Marte, tem um símbolo, né, representado pelo símbolo masculino, né, o círculo com aquela seta, e mostra vamos dizer assim, a formalização dos regimes patriarcais da família de Abraão. Outra coisa marcante é que Moisés, além de quebrar um bezerro de ouro, mostrando a quebra, né, da Era de Ouro, lidera os hebreus à Terra Prometida. Uma das características do Deus citado na Bíblia, do Velho Testamento, é aquele Deus mais beligerante, né? E era comum haver os sacrifícios de carneiros para essa manifestação que era citada, certo? Nessa época começou a haver uma fusão de povos e culturas, persas, gregos, latinos. Então a sua fusão deu origem à base étnica, que mais tarde formaria as nações da Europa. A adoração, né, da terra em si, da terra-mãe, né, dá lugar a religiões que reverenciam valores masculinos, né? Então, vai enterrando essa característica de touro.
certo? E, e como tem aquela questão dos signos que se completam, né? O signo complementar de Áries é Libra, e tem um papel marcante nessa mudança social e cultural. Influencia nessa questão religiosa, política, tanto que é marcado pelo direito romano, o confucionismo, o budismo, né? O budismo que é falado que é do caminho do meio. Inclusive a democracia ateniense também sofreu influência. E à medida que foi avançando nesse período, o influxo, né, a mudança foi marcada pelo avanço do Império de Alexandre o Grande. E também foi mudado o eixo do poder do Oriente Médio para o Ocidente. Então a gente chega na Era de Peixes. A água simboliza a purificação, fertilidade, instinto primordial, mediunidade. E Peixes também tem uma semelhança com Gêmeos, a questão da dualidade. Então, ao mesmo tempo que Peixes tem um espírito elevado, a ponto de se tornar o Marte, ele pode também ter aquela questão do escapismo, né? Os piscianos enxergam sempre o futuro, são visionários, bondosos, mas também são impressionáveis e influenciáveis. E uma das características, né, da Era de Peixes é o cristianismo que surgiu, certo? Que também tem como base, como princípios, né, valores que são ditos como piscianos, como compaixão, o amor, desapego aos bens materiais, uma vida pura, sem pecados, dedicação ao bem, perdão, igualdade, fazer o bem sem ver a quem, certo? A humildade, a pureza, e nesse caso são valores do signo complementar, que é a virgem, né? Então, e a grande, vamos dizer assim, o que inaugura, né, o cristianismo é a chegada do Jesus, né? Que é simbolizado, né? Tem um dos seus termos é o ictus, né? Que significa peixes. E ictus é um acrônimo que os cristãos primitivos utilizavam, que era Jesus Christus Teu Iosus Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E esse é um símbolo cristão que perdura até hoje. Né? Tanto que, se você for ver, tem aqueles, às vezes você vê nas primeiras comunhões, aquele símbolo do P, com 2x, né? Remete a peixes, certo? E outra característica, né, que mostra a complementação é que Jesus, né, o ictus, o peixe, nasceu da Virgem Maria, que é o signo complementar. A Bíblia em si tem muitos simbolismos de peixe. Cristo é batizado na água, os apóstolos são pescadores, a multiplicação de peixes. E também tem aquela questão, o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo, representa o Cristo que perdoa as civilizações da Era de Áries e prepara os homens para a nova Era de Peixes. Assim ele carrega como simbolismo, né, o Cordeiro de Deus e o peixe de peixes. Então, apesar de tudo, né, essa época que era para ter essa elevação do espírito humano, igualdade, compaixão, solidariedade, entretanto, também é marcada pelas essas cadeias sociais, as hierarquias rígidas, né, que quem vale mais é quem tem mais. Então a gente chega na tão falada Era de Aquário, que diz, então especula-se, né, que a Era de Peixes eu pulei, é como se durasse de 150 a.C. a 2010. Já a Era de Aquário disse que começou em 2010 e vai até 4170 depois de Cristo. Então, mais uma vez, é o signo de ar. É um elemento que conecta o homem e promove a sublimação do material espiritual e vai abrindo caminhos da solidariedade e relacionamento. E também é época de conhecimento. Esse individualismo marcado pela época de peixes é deixado de lado e vai se buscando o comum, o coletivo. As ações vão se tornando mais objetivas, impessoais.
né, descartar do que é obsoleto, novas ideias, novas tecnologias, enfim, direto. Principalmente com a internet, que o espaço-tempo está entrando em colapso. A gente pode se comunicar com pessoas de qualquer canto do globo, até mesmo, vamos dizer, se estiver no espaço, na velocidade da luz. Então, essa nova era tem um lema de criar um mundo com mais paz, amor, mas que só vai ser possível com a evolução de cada ser. Assim a gente vai ter um coletivo harmonioso. As pessoas sentirão que é desnecessário que hajam outras pessoas influenciando, intervindo na sua vida. Então daí que as pessoas vão ser mais revoltadas com religião, com governo, vão ser mais rebeldes. Inclusive a rebeldia é um aspecto de Aquário. Então assim, são esperadas muitas descobertas, né, avanços tecnológicos que venham tratamentos de frequências, né, em nível molecular, usando infravermelho, ultravioleta. E além disso, espera-se a descoberta do mundo quântico e subatômico, que a gente viu falando do Homem-Formiga, né? Então, vou visando uma era de abundância e também que os avanços científicos, eles migrem, né? Consigam trabalhar na fusão nuclear e que tenham um consumo de energia sustentável, respeitando, né, o nosso meio ambiente, com geradores ecologicamente corretos, certo? Então, é isso, né, basicamente. Vai se chegando essa era tão esperada por uns e temida por outros. Se você gostou desse vídeo aí, dá seu like, aproveita, se inscreve no canal. Se não for inscrito, se inscreve. Compartilha com seus amigos, familiares, faz um chame aí, que ajuda o canal. Valeu, 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 galera. Paz, valeu.